Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Não deu para gravar uma live por causa da internet um pouco fraca, mas estamos gravando esse vídeo que eu sei que será muito útil para os nossos irmãos aqui de Andreás e todos quanto ouvirem. Nós estamos neste momento para transmitir a aula de número 12 do projeto Resgate, onde se trata o assunto Jesus e a mulher samaritana, onde estaremos aprendendo lições preciosas para um evangelismo eficaz. Estaremos orando neste momento, dando abertura e depois lendo a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por este momento tão importante, Pai, que nos concede, Pai, gravando para que os nossos irmãos estejam informados a respeito de mais uma lição do projeto Resgate. Pai, pedindo ao Senhor que nos dê graça nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando e que o Senhor abençoe a sua igreja, mesmo em casa, ela pode ser edificada através da palavra. Eu sei que tem muitos orando, muitos esperando a cada dia uma resposta do Senhor para repreender este mal sobre a terra. Nós te agradecemos, Pai, pedindo a tua bênção, conforte o coração de cada ouvinte. No nome de Jesus nós pedimos a tua bênção. Amém. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. A igreja sempre está lutando para ter um evangelismo bem eficaz. E hoje nós vamos ver através da palavra de Deus que Jesus é um modelo, ele é o exemplo para que nós possamos trazer para a igreja e a todos os pecadores uma evangelização que vai levar ele de encontro à palavra do Senhor. Às vezes nós vemos na Bíblia o encontro de Jesus com muitos pecadores, tais como ele encontra com Zaqueu, o publicano, Nicodemos, o príncipe dos judeus. Ele tem encontro com vários outros mais, e ele sempre teve a estratégia na sua pregação de utilizar esses meios com muita clareza para que através dos encontros pessoais pudesse transformar vidas. E um encontro de hoje que nós estamos vendo é Jesus junto ao poço de Jacó com a mulher samaritana. Lugar este que é uma pequena aldeia da Samaria, onde residia a mulher, e eles carregavam bastante preconceito entre judeus e samaritanos, pois os mesmos não se comunicavam. E desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós extraímos preciosas lições para nosso dia a dia, para a nossa vida, para a tarefa da grande comissão de Jesus, para que possamos ter um evangelismo eficaz naquilo que fazemos na obra do Senhor. E o processo com Jesus e a mulher samaritana, ele merece muito cuidado, estudarmos com bastante atenção e ver que ele sempre tinha a finalidade, o interesse dele era de ganhar pessoas para Cristo, ganhar pessoas para o reino. E nesse encontro eu vejo aqui pelo menos 4 estágios muito importantes, muito principais, para que um bom
evangelizador alcance vidas. Em primeiro lugar, Jesus desperta o desejo por algo melhor na vida dessa mulher, baseado nos versículos 7 a 15, quando ele dirige a pergunta: dá-me de beber. Então Jesus chama a atenção dela e teve que fazer aqui algo ao contrário do comportamento dos judeus e da sociedade da época. Um homem conversar com uma mulher a sós era refutado por muitos e rejeitado, havia preconceito, mas Jesus vence essa barreira e ele coloca no seu coração em evangelizar esta mulher, fazendo uma pergunta: dá-me de beber. E a mulher, no versículo 9, ele disse a ela que às vezes nós precisamos sair dessa mornidão, dos costumes frios que às vezes carregamos, às vezes sentimentos negativos que impedem de alcançar vida através do amor. E Cristo aqui dá um exemplo que se nós formos movidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, sempre vai ter jeito de abrir um diálogo, um momento para conversar com as pessoas e dar a elas uma oportunidade, tanto a ela como a nós, de plantar uma semente do Evangelho dentro do coração. E foi justamente o que Jesus fez a essa mulher samaritana. Então o dom de Deus, ele é perfeito, ele oferece à mulher uma dádiva: te darei água viva. Está no versículo 10, esta palavra dom é como um presente, é alguém receber algo de graça. Então o presente de Deus para salvar a humanidade, ele sempre tem um presente para nós. E quem aceitar esse presente nunca mais terá sede. Temos experiência, há alguns anos, que aceitamos a fé e vivemos essa realidade. Jesus sempre nos deu a força, a graça para superar qualquer adversidade, como estamos enfrentando em nossos dias, mas temos uma convicção, um desejo sempre ardente para permanecer firme e constante na obra. Então, através de oferecer a ela água, o dom, a água viva, ele estava criando no coração desta mulher um desejo para alcançar algo melhor. E nesse momento, eu digo a você que se esse poço de Jacó, há quase 3.500 anos aproximadamente que ele existe, até hoje ele traz água para muito sedento que por ali passa, é da mesma forma aquele que receber a água oferecida por Jesus, a salvação, vai fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem recusaria um presente desse? A mulher disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede. Então desperta nela, a palavra de Jesus desperta nela um sentimento profundo de querer beber desta água, e ele então faz com muita clareza, dizendo a ela, oferecendo a ela esse presente, e ela abraça-o com todas as suas forças, crendo na misericórdia de Deus. Então Jesus despertou esse desejo nela, e além de despertar o desejo por algo melhor, ele desperta uma convicção da própria necessidade da mulher, baseado nos versículos 16 aos versículos 20. Nós fizemos a leitura de poucos versículos, não lemos todos o texto, mas estou fazendo referência e menção para que você possa procurar aí na Bíblia Sagrada. Ele, quando diz para ela ir despertando a necessidade nela, vai e chama o teu marido. Ele faz isso com muito respeito, sem condenar, muito menos acusar esta mulher com palavras grosseiras, desprezíveis, mas ele usou palavra que levou ela a refletir sobre a sua situação, naquele momento em que ela precisava refletir e entender a forma conforme ele estava dirigindo a ela, dizendo, vai e chama teu marido. Então ele vê que há uma necessidade no coração dela e desperta ela. Ela então no momento entende e disse, vejo que és profeta. E ele então, no mesmo momento, ajuda ela.
E eu quero dizer para você que todo cristão que obedece o mandamento do amor, demonstrado aqui conforme Jesus demonstrou ao próximo, facilmente ele será reconhecido na sociedade como um grande servo de Deus, ou como um servo de Deus. O que precisa é demonstração de amor. Aquela mulher com todas as dificuldades existentes no seu dia a dia, jamais Jesus condena, jamais Jesus acusa, e desperta nela uma convicção da sua própria necessidade. Então é muito importante o que Jesus nos ensina aqui, porque a mulher mesmo chega a dizer: vocês dizem que é em Jerusalém, olha que desperta nela o local de adoração. Então o nosso interesse pelo bem-estar da vida das pessoas desperta ela naquilo que nós cremos. Às vezes nós cremos, mas não temos despertado as pessoas naquilo que cremos. E é muito importante, Jesus nos leva a refletir, como aquela mulher reflete a sua necessidade, e em nós também sempre deve haver isso. Refletir algo que interessa por alguém. Alguém olhar para você, ou para mim, ou para nós, e dizer: ele é diferente, ele tem mexido no meu interior, levando aquela mulher a considerar a sua situação. Então o primeiro passo foi levar ela uma convicção do seu desejo por algo melhor. O segundo foi uma convicção própria da sua necessidade. E o terceiro passo foi levar ela a uma decisão para reconhecer Jesus como Salvador. Porque ele abre o diálogo, desperta nela o desejo, desperta nela uma convicção da sua pessoa e da sua necessidade, e agora ele leva ela a conhecer ele como Salvador do mundo. Ele diz para ela: a salvação vem dos judeus. Então ele deixa claro para ela que Cristo, aquele manifesto nos dias patriarcais, na época dos patriarcas, também simbolizado através do serviço sacrificial, vindo da lei de Moisés, e todos aqueles sacrifícios que era oferecido representava Cristo, é retratado também na lei, revelado pelos profetas como Filho de Deus, que se tornou e é um tesouro do Antigo Testamento, como também para o Novo Testamento. Então ele desperta nela esta necessidade agora de reconhecer Jesus, que ele é aquele do qual as profecias dizia sempre dele. E ele diz para ela: a hora vem, e é agora, ou agora é. No versículo 23, Jesus diz: é o momento, a hora chegou. É um risco muito grande quando um pecador adia a sua decisão, a mais importante da sua vida. Então é muito importante nós despertar nele a necessidade de reconhecer Jesus como Salvador. Às vezes levamos bem o primeiro, o segundo passo, mas quando chega nessa oportunidade nós não convence ele a entender que Jesus precisa ser aceito como Salvador da sua vida, e mostrar que os verdadeiros adoradores, eles morrem para o mundo, eles morrem o velho eu, e nasce uma vida nova em Cristo Jesus. Então é muito importante nós observarmos que Cristo dá uma oportunidade, e em Cristo nós somos levados a viver uma novidade de vida. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, versículo 2, ele diz: em tempo aceitável te socorri, e no dia da salvação. Ele diz: eis aqui agora o tempo da salvação, o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. Então hoje é o dia, e nós temos que convencer o pecador dessa necessidade, como Jesus convence a mulher. E ele vai despertando nela a necessidade. Ela diz assim: eu sei que é o Messias, eu sei que o Messias vem. Então ele percebe que ela havia nela um conhecimento de Jesus, porque alguém para trazer uma afirmação tão sólida dessa, uma decisão tão clara a respeito de Cristo, somente conhecendo a palavra. É o que Jesus reclama um dia em João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque entendem que elas dão a vida eterna, e vocês não conseguem crer em mim.
Em outras palavras, ele diz que bem-aventurado aquele que medita dia e noite. Então Jesus percebeu que a mulher conhecia a palavra de Deus. E ele aproveita então o momento para levar a ela a conhecer ele como Salvador. E ele se revela como esse Messias. Ele disse assim: sou eu que falo contigo. Então ele desperta ela no momento que ele era o Salvador do qual o mundo esperava. Então esse é o momento certo da decisão de uma vida, da pessoa que vai levar para a vida toda. E esse momento aí é muito importante porque fala o coração, mediante a poderosa ação do Espírito Santo. Então, depois de você conhecer as Escrituras, há uma necessidade de conhecimento íntimo, um conhecimento do Espírito Santo. E isso é muito importante porque nós precisamos a cada momento entender esta ação. Depois desses 3 passos, ele leva ela então a uma ação, porque às vezes nós levamos a pessoa à decisão, ao conhecimento do Salvador, ao conhecimento da sua necessidade, e às vezes ele estagna nisso e não toma ação, porque todos aqueles que aceitam Cristo, de graça recebeste, de graça dai. Há uma necessidade então de termos ação. O projeto Resgate é isso, é agirmos naquilo que nós temos recebido. A mulher imediatamente deixou o seu cântaro e ela parte para fazer o trabalho. E isso deixa claro que não deve existir distância entre aquilo que cremos e o que fazemos. Então, se nós cremos, devemos demonstrar e vivermos e fazermos aquilo que nós temos crido. Muito fácil dizer sou crente, é muito fácil dizer sirva ao Senhor, mas às vezes não conseguimos expandir, levando ao mundo, levando as pessoas que tanto necessitam de Jesus. E a mulher, no momento, ela foi impactada a ter uma ação, e ela sai e vai para os seus da mesma cidade, os seus conterrâneos, e leva a verdadeira palavra. Se nós formos verdadeiramente aqui orientados pelo Espírito Santo, as nossas mensagens foram produzidas por Ele, as nossas decisões ao lado de Cristo vai produzir em nós interesse pela salvação das pessoas. Muitas pessoas não têm interesse da salvação dos outros. Então Jesus demonstra que no seu coração ele havia interesse. Ele era judeu, os judeus faziam uma divisão, mas ele mostra interesse em salvar aquele povo. Ao lado de Cristo, sempre nós vamos ter força para vencer qualquer barreira, derrubar elas, porque o Evangelho é isto, é salvação de boas novas. Essa mulher até esqueceu de dar água a Jesus, que havia pedido inicialmente lá no versículo 7. Ela então acaba esquecendo, vai para a sua cidade e diz para eles: vinde ver de um homem. Está no versículo 29. Então muitas vezes nós produzimos membros, às vezes a igreja produz membros, às vezes a religião produz membros. Agora com Cristo é diferente, ele constrói discípulos, porque é só discípulo que gera discípulo. Discípulo é aluno, e um aluno ele vai gerar outro aluno. Ele vai sair, diz a Bíblia que todos eles, ao ouvir a palavra da mulher, saíram da sua cidade e foram ter com Jesus, no versículo 30. Então é muito importante nós reproduzirmos aquilo que está dentro de nós, através do Espírito Santo, e alcançar vidas, para salvar vidas, para produzir discípulos, construir discípulos no reino de Deus. E é isso que o Projeto Resgate tem trazido, colocado na mente de cada crente, a despertar a sua vida e alcançar com muito êxito a evangelização. Então hoje esse texto da mulher samaritana nos leva a uma evangelização bem eficaz. Às vezes nós não sabemos como começar um diálogo, às vezes é necessário descermos um pouco ao nível, às vezes das pessoas, não no sentido de sujarmos da lama que ele vive nela, mas descermos ao nível
na necessidade da pessoa. Foi isso que Jesus fez. E quero concluir finalizando aqui com algumas ponderações feitas, dizendo a você que Jesus conquistou aquela mulher através da sua atenção, com o simples pedido de um copo de água. E o que temos nós usado para despertar a atenção das pessoas? Eu deixo uma pergunta para você refletir. O que você tem usado para despertar? Jesus usou a sua atenção pedindo um copo de água e despertou nela algo muito importante. Temos usado com sabedoria o nosso dinheiro? Eu deixo uma pergunta para você. Será que nós temos usado o dinheiro com sabedoria no mundo que vivemos? Será que temos usado a internet com sabedoria? Será que temos usado o nosso tempo com sabedoria? Será que temos usado o nosso conhecimento? Às vezes é muito bom conhecermos a Bíblia, mas eu te pergunto, será que temos usado esse conhecimento com sabedoria? Muita gente conhece muito, mas às vezes não tem sabedoria, como Jesus nos ensinou através do diálogo com esta mulher. E quando ele conquista sua atenção, então ele despertou nela o interesse por algo melhor do que a mulher tinha. Ela tinha sua vida do dia a dia, mas Jesus desperta nela algo melhor, conforme já falei. Atos 3, versículo 6, Pedro ofereceu tudo que tinha àquele coxo. Quando ele pedia uma esmola, Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É muito importante nós oferecermos o melhor da nossa vida para as pessoas. Quanto você tem de Cristo em você para oferecer àquele que tem menos ou que nada tem? Eu deixo uma pergunta para você refletir. Quanto você tem? Jesus tinha muitas coisas a oferecer àquela mulher. E ele inicia um diálogo, quebrando todo o preconceito de que a sociedade poderia o acusar. Mas dentro dele estava o amor por aquela vida. Eu quero ainda deixar para você mais uma ponderação, dizendo do interesse ou da atenção e do interesse de Jesus, que levou ao desejo daquela mulher a interessar pela água viva que ele lhe ofereceu, declarando que aquela água nunca mais deixaria ela ter sede. Levou ela a um momento, um fato curioso, no versículo 14. E ela logo toma a resposta: Senhor, dá-me dessa água. A mulher então foi despertada: eu preciso ter dessa água para que eu possa beber. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como está o seu culto, os nossos cultos diante de Deus? Você tem usado para adoração a Deus, para engrandecimento do reino de Deus? Muitas pessoas, às vezes, vêm na igreja 1h30, máximo 2 horas, para ele é uma eternidade. Mas eu lhe pergunto, como estão os nossos cultos? Temos algumas coisas a oferecer para aquelas pessoas que adentram o nosso templo pela porta do templo e às vezes nós não estamos oferecendo nada através dos nossos cultos, através dos nossos lares? Como tem sido a sua vida diante dos vizinhos, dos amigos, diante do que vão até você? Como está o seu caráter diante das pessoas? Um caráter sadio, um caráter que dá prazer de ver? O que as pessoas estão dizendo de você? Tem despertado alguém a vontade de saber onde encontra essa água viva? Será que isso tem despertado em você e em mim? Para que nós possamos despertar outras pessoas, que eles olham para nós e ficam perguntando: aonde está essa água viva de que Jesus falou? Que torna isso, eu creio que vai tornar isso um manancial a jorrar para a vida eterna. Deus abençoe a todos. É muito importante essa palavra, que ela seja uma bênção na sua vida e que você, mesmo com esses dias de restrições, templos com as portas fechadas, mas você esteja aguardando só um momento para que, quando tudo isso acabar, você sair como Jesus e ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que abençoe o seu lar.
Maravilhoso Deus que estás nos céus, eu peço a bênção para todos que estarão e que vão ouvir este vídeo, Senhor. Deus, dá a eles graça, dá a eles vitória, dá a eles sabedoria. E pedindo, Senhor, Pai, no nosso clamor, que entre com providência, repreende, Senhor, este vírus que está trazendo muitas pessoas a ficar assustado, a ficar amedrontado na vida que vivemos neste mundo. Mas que elas possam entender que o Senhor é a única solução e que vidas que ouvirão, Senhor, possa refletir e estar diante de Ti, Senhor, com um olhar de confiança. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, continua abençoando a Tua igreja em Andreasa, a Tua igreja espalhada no mundo inteiro, Senhor. Repreende este mal, é a nossa oração. Nós pedimos, Pai, que nos abençoe aqui em Andreasa, todos os obreiros, enfim, Senhor, toda a Tua igreja espalhada neste campo. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém.